Visão Espírita volta ao seu lar. É com satisfação que o fazemos. Hoje, em um ambiente diferente, estamos num ambiente universitário, numa das faculdades de Ribeirão Preto. Trazemos para a entrevista do programa Sandra Maria Borba Pereira, do Rio Grande do Norte, cidade de Natal, doutora em Educação, especializada em Fundamentos da Educação. Com Sandra vamos falar sobre evangelização, educação e ensino da doutrina espírita. O nosso cumprimento, Sandra. Prazer em tê-la conosco. Uma grande alegria estar aqui participando do Visão Espírita, cumprimentando a todos os telespectadores. Ô Sandra, nós vamos aproveitá-la como educadora. Como o Espiritismo entende educação? Qual o significado desta ação para nós espíritas? Em primeiro lugar, nós temos que afirmar que a doutrina espírita é uma doutrina eminentemente educativa, conforme nos assevera não apenas a codificação pelo nosso Divaldo Pereira Franco, assim também a Benedita Fernandes e tantos outros espíritos que localizam a grande tarefa da doutrina espírita como uma tarefa educativa. O ideal proposto pela doutrina espírita para todos nós é que nos tornemos homens e mulheres de bem. E para que nós nos tornemos homens e mulheres de bem, naturalmente, deveremos traçar um progresso, uma senda de progresso que se dará através de todo um processo educativo. Então, doutrina espírita é doutrina de educação. Essa doutrina de educação se baseia no próprio Mestre Jesus, que nos apresenta no seu Sermão do Monte o grande objetivo da humanidade, serem perfeitos. Essa perfeição adquiriremos através do desenvolvimento em nós de razão e emoção, sabedoria e amorosidade, conforme o próprio Mestre também situou. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, e amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, o trabalho da doutrina espírita, que é Cristianismo Redivivo, é um trabalho educativo. E o chamamento que a doutrina espírita nos faz é que nós busquemos, através do estudo, da reflexão, da meditação, do engajamento na nossa própria atividade, dentro da casa espírita, do movimento espírita e da vivência desses princípios na nossa vida pessoal e social, que nós nos engajemos, então, numa grande programação de autorrenovação, de autoesclarecimento, de autodespertamento, na busca da concretização desses ideais educativos. Ok. Nas perguntas 913 e 914 do Livro dos Espíritos, ao falar sobre egoísmo, os Espíritos dizem que algumas coisas dependem da educação e fala sobre transformação social da sociedade. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sem dúvida alguma, uma das páginas mais interessantes que nós encontramos na codificação, em especial no Livro dos Espíritos, é quando Kardec, tratando inclusive das questões sociais, vai nos falar de que há algo que geralmente não levamos em consideração no que diz respeito à economia no mundo, que seria exatamente a questão educacional. E ele levanta algo que está muito apropriado aos dias de hoje, passados mais de 150 anos desde o lançamento do Livro dos Espíritos. Quando ele, meditando, nos fala sobre a multidão de indivíduos que é jogada na correnteza social, sem freios, sem limites, sem educação. E em outras oportunidades, os Espíritos estão sempre falando acerca do egoísmo como vício radical, conforme você situou muito bem. E mostrando como nós, através de uma orientação equivocada, nós muitas vezes estimulamos esse egoísmo desde a infância, passando por todas as fases da vida humana, sob o ponto de vista da reencarnação, do ponto de vista da nossa existência aqui na Terra, e de como qualquer mudança no sentido de uma melhoria nossa para o bem, para a coletividade, para a responsabilidade social, para o processo, enfim, de progresso intelecto, moral e social, tudo isso depende exatamente da educação. E nesse sentido, nós diríamos que Kardec se antecipa muito às discussões mais atuais no campo de uma sociedade mais educativa. Então, ele vai nos mostrar como no lar, nas próprias instituições, nos movimentos sociais, é preciso ter esse sentido que dê uma, vamos dizer assim, uma aura de uma atmosfera pedagógica
para que nós possamos, então, aproveitar os nossos momentos de vida e não apenas naquela perspectiva do ensino formal, mas a perspectiva de educação enquanto processo de mudança, educação enquanto criação de hábitos, conforme o próprio Allan Kardec diria, educação enquanto processo de autodespertamento, autoiluminação. Então, esses processos eles ocorrem em todos os nossos ambientes, desde o ambiente primário, que é a família, passando pelo ambiente formal, que é a escola, mas de modo geral nós estamos imersos numa grande atmosfera que pode ser considerada uma atmosfera educativa, no nosso caso, ou com bons propósitos educativos ou com maus propósitos, né, que é o que nós lastimavelmente vislumbramos. Mas, sem dúvida alguma, é todo um contexto em que nós estamos mergulhados, são contextos de aprendizagem. Então, se nós vivemos, né, Balieiro, aprendendo sempre, então nós estamos sempre em processos educacionais. Daí o uso da palavra educação para tudo, né? Então, educação no trânsito, educação sexual, né? Até educação fiscal, nós temos lá no nosso estado, que era para acostumar o cidadão a pedir a sua nota fiscal, né? Educação ambiental. Então, sempre o sentido de educação nessa perspectiva de melhoria, de desenvolvimento, né? De ampliação da nossa própria possibilidade de nos tornarmos melhores sob o ponto de vista de humanos, mais cooperativos, mais resilientes, mais fraternos, mais responsáveis. Estamos no ambiente do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que faz na oportunidade o seu 6º encontro estadual. Sandra tem sido uma das colaboradoras, orientadoras deste movimento, uma vez que conviveu e esteve bem próxima a Cecília Rocha, mentora do trabalho no Brasil. Fale-nos sobre o ESD e sobre o que você está sentindo neste 6º encontro no estado de São Paulo. Nós tivemos a felicidade de compartilhar, junto com a nossa irmã Cecília Rocha e outros companheiros devotados do trabalho, as experiências vinculadas tanto ao lançamento da campanha nacional, posteriormente campanha permanente de evangelização espírita infantil e juvenil, como também a campanha em relação ao estudo sistematizado da doutrina espírita. Entendemos que foi um momento muito importante para o movimento espírita nacional e internacional, na medida em que se assenta essa proposta na própria recomendação de Allan Kardec sobre um curso regular de espiritismo para que nós nos afastemos da exclusividade da palestra, né, da oralidade, né, que a palestra pública ela nos apresenta. É um recurso, sem dúvida alguma, fenomenal, mas a necessidade de aprofundarmos dentro, inclusive, de uma metodologia capaz de estimular corações e mentes mais exigentes, de oportunizar o debate em torno de temáticas do movimento espírita e da própria codificação, obviamente. Então, o ESD representou, vamos dizer assim, um marco. Acreditamos, pelas nossas andanças, não apenas no Nordeste, mas também aqui, né, no Sul e em outros lugares, que, de fato, o surgimento da campanha do ESD deu um perfil, Balieiro, um pouco mais diferente. Por quê? Porque a partir daí o estudo não ficou apenas destinado à individualidade da criatura na sua casa. A cátedra, né? Ou então a cátedra. Então, de repente, você tem um espaço dinâmico de conversa, de debate, de estudo, né? E isso teve muito a ver, Balieiro, com o trabalho da campanha de evangelização. Era o que eu queria falar com você, porque este ano estamos comemorando o aniversário 100 anos de evangelização infantil na FEB, né? Isso. Exatamente. Mas o que ocorre é que com a proposta da evangelização, da campanha de evangelização, porque a evangelização ela existia há muitos anos, né? Mas a campanha de evangelização que tem umas nuances que muitas vezes o público, de modo geral, não sabe, é importante talvez a gente colocar aqui alguma coisa daqui a pouquinho, mas o ESD também veio para atender aquele jovem que saía, né, com um costume, com um hábito do estudo doutrinário. Então a grande pergunta era, o jovem termina o ESD, termina o ciclo de evangelização, vai para onde? Vai fazer o quê? Então era importante também ter o espaço do estudo, que não fosse só para o jovem, porque o ESD está aí, aberto a todo aquele irmão, irmã, todo companheiro, todo confrade, que tem o interesse em aprofundar o conhecimento em torno da doutrina espírita.
No estado de São Paulo, nós tivemos uma experiência muito grande nesse assunto, porque demoramos muito a entrar no processo. Ao entrar no processo, nós sentimos o avanço do movimento. E a realização de um encontro como este revela aí o compromisso em primeiro lugar, né? E lembrar que toda tarefa que envolve estudo, você que é um companheiro que também atua na área da educação, sabe que é preciso estar sempre mantida a emulação, a motivação. Então esses encontros, eles servem para alimentar, né? Para abrir novos horizontes e para que nós possamos intimamente ter aquela certeza de que estamos no caminho. Então, esses encontros, eles têm... Ontem tivemos a oportunidade de realizar palestra, o público, depois de um dia todo de atividade, à noite a turma estava com pique, né? Então, a turma estava animada. Então, essas reuniões, esses encontros, as formações, têm essa finalidade. Trocar ideias, aprofundar temáticas, tanto doutrinárias quanto no campo pedagógico, mas tem também esse papel de alimentar. Então, entendemos que o ESD ele tem um papel fundamental, como, aliás, toda a proposta que venha no sentido de quê? De nos apontar o caminho do estudo, porque este é o compromisso que nós temos, não apenas com Allan Kardec, o codificador, que sempre nos orientou nesse sentido, mas é o compromisso pessoal, porque, afinal de contas, nós somos seres de aprendizagem. Então, como seres de aprendizagem, nós estamos aprendendo sempre. E a doutrina espírita, ela é de uma riqueza extraordinária. E acredito que cada um de nós, por mais que se dedique ao estudo, teremos sempre a oportunidade de aprofundar, de ampliar. Aí está a codificação, aí estão os volumes da Revista Espírita, aí estão os clássicos que nós precisamos sempre nos dedicar e conhecer, fora as grandes contribuições que nós temos. A contribuição extraordinária, mediúnica, de Francisco Cândido Xavier, né, com mais de 400 obras, do nosso Divaldo, com mais de 250 obras, mas também contribuições de autores como o nosso Hermínio Corrêa de Miranda, como o nosso Herculano Pires. Gosto muito de falar de autores encarnados também, que dão uma grande contribuição. Uma grande contribuição. Então, lembramos aqui esses dois grandes nomes, né? O nosso Herculano e o nosso Hermínio, e outros companheiros que têm trazido contribuições extraordinárias, inclusive afunilando temas, na perspectiva do Espiritismo. Então, nós hoje temos aí um material muito farto, muito rico, tanto é que por mais que nós, como dizíamos há pouco, por mais que nós queiramos ler, queiramos estudar, nós, em especial esta daqui, né, já na casa dos quase 60, então eu tenho que fazer uma seleção muito grande para ver o que é que eu ainda tenho tempo de ler, né? Então a leitura, o estudo devem ser permanentes, porque permanente é a nossa aprendizagem. Então o ESD, né, aqui no seu 6º encontro, a USE, os dirigentes da área estão de parabéns por conseguir mobilizar companheiros que vão manter acesa a chama, porque é esse o grande fanal que devemos perseguir. Estudar sempre para que o estudo seja capaz de nos clarear a compreensão, ampliar o nosso entendimento e servir principalmente de estímulo às lutas, às conquistas, às vitórias, às superações que todos nós, obviamente, precisamos enfrentar. Ok. Eu gostaria de ouvi-la também sobre evangelização. Normalmente, quando falamos evangelização, pensamos em crianças. Penso que não é bem assim. Não é. Fale-nos sobre isso, então, por favor. Evangelização é um termo, né, que envolve duas expressões, ação de evangelizar. Ação de evangelizar, ação de levar o evangelho. De modo etimológico, ou numa perspectiva etimológica, evangelizar tem a ver com pregar, tem a ver com difundir, com testemunhar, com divulgar. E nós entendemos que o primeiro grande evangelizador foi o próprio Jesus, então ele desenvolve conosco a ação de trazer o evangelho, porque a revelação da Boa Nova foi trazida por ele. No entanto, conforme se encontra no Evangelho de Mateus, no seu último capítulo, ele institui perante os chamados clientes da Galileia, né? Ide e ensinai, ou ide e pregai, ou ide e evangelizai, ou ide e fazei discípulos. Então, todos os sentidos da expressão envolve sempre um ato, uma atividade educacional, uma ação de esclarecimento, uma ação de tornar conhecido o Evangelho. Lembro-me a propósito do apóstolo Paulo, que dizia que anunciar o Evangelho para ele
era uma obrigação. Ele sentia aquele dever. Uma obrigação. Uma obrigação no sentido do dever, né? Por quê? Porque se nós lembrarmos duas passagens do Evangelho, entenderemos muito bem o que Paulo diz. Não se põe a candeia debaixo do alqueire, né? Mas no velador, para que todos tenham acesso à luz, e não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Então, o conhecimento, ele é uma obra coletiva, né? Então nós não podemos reter o conhecimento. Então o trabalho da evangelização é a expansão deste conhecimento, né? Nesse sentido, todas as religiões fazem, vamos dizer assim, o seu trabalho, né, de divulgação e de difusão da própria mensagem que consideram que é correta. No movimento espírita, nós fazemos também divulgação, fazemos difusão, não fazemos proselitismo, que é um outro departamento. Então, nós costumamos dizer que nós evangelizamos um segmento muito importante, porque nós evangelizamos crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e desencarnados. Então, o desencarnado é novo? Não. Nós evangelizamos desencarnados. O trabalho, né, dos dialogadores, das sessões mediúnicas, né, é um trabalho também de educação, de evangelização. Então, o sentido da expressão é muito mais amplo e nós temos, para nos guiar nesse trabalho, uma filosofia espírita que é diferente de qualquer filosofia educacional, Balieiro. Sim. Porque é a única filosofia que vai tomar o homem enquanto espírito imortal, que tem o seu ontem, este ontem se reflete no hoje e este hoje está preparando o amanhã. Então é uma visão, né, que envolve essas dimensões de passado, de presente, de futuro, de construção. Então é uma filosofia, né, que vai nos apresentar a grande proposta da perfectibilidade, conforme Jesus estabelece, e aí está lá em Mateus, o seu capítulo 5, e aquilo que a doutrina espírita nos propõe, o progresso completo, que envolve o progresso intelecto-moral e que se situa no nosso esforço de quê? De aperfeiçoamento constante, de melhoria constante, que isso, obviamente, sempre é um trabalho de educação, e nós diríamos, aí reportando-nos a uma fala do Espírito Emmanuel, em uma reunião da qual participaram alguns companheiros, né? Isso lá pelo início dos anos 70 ou final dos anos 60, em Uberaba, em que Emmanuel houvera dito ao grupo: evangelizar é a mais elevada forma de educar, porque é uma educação que transcende o homem no alcance do espírito imortal. Visão Espírita está entrevistando, nesta oportunidade, Sandra Maria Borba Pereira, educadora de Natal, Rio Grande do Norte. Faremos agora algumas perguntas a Sandra para saber um pouco de suas atividades doutrinárias, pessoais junto à doutrina espírita. E gostaria de começar pela sua produção literária, pelos seus livros. Como andam? Sei que no Paraná temos o grande incentivo à divulgação de suas obras, mas rapidamente nos fale como nasceram, por que nasceram e do que você trata nelas. Nós temos um agradecimento especial, não apenas ao Paraná, que tem a Federação Espírita Paranaense, que tem publicado, né, nossas obras, mas agradecer àqueles que usaram a leve pressão fraternal. Ou seja, aqueles que ficaram nos solicitando, né, a contribuição, porque nós sabemos que a escrita, ela tem vantagens extraordinárias, né? Dentro das atividades da criatura humana, sem dúvida alguma, a escrita representa um grande salto de qualidade, né? Não apenas porque ali está o registro, mas porque sobre o registro nós podemos fazer muitas coisas, né? Muitas elucubrações, interpretações, enfim, tudo aquilo que a escrita trouxe na história da humanidade. Mas nós, de fato, começamos essa área, vamos dizer assim, essa atividade, esse segmento de produção e de trabalho na Casa Espírita com mais tempo, né? Então nós nos dedicamos desde cedo à evangelização. Nós viemos de evangelização. Eu sou um espírito que tive, vamos dizer assim, a oportunidade de nascer e já aos 6 anos de idade já estava em escola de evangelização, em Recife, no Instituto Espírita Gabriel Delane. Posteriormente fui jovem da Juventude da Federação Espírita Pernambucana,
casa de Itagiba, recebendo sempre as orientações dos meus evangelizadores e, posteriormente, começamos, desde cedo, aos 17 anos aproximadamente, 18, o trabalho de evangelização junto à tarefa da exposição doutrinária, né? Então, de onde surgiram praticamente as bases para a sua obra. Então, depois é que nós começamos a receber assim, o estímulo, o incentivo e a cobrança dos nossos irmãos de publicarmos algumas coisas. Então, hoje nós temos, vamos dizer, sob o ponto de vista de formalização mesmo, nós temos 2 obras, uma Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho e a outra Saberes Necessários à Tarefa da Evangelização, essa em parceria com a nossa irmã Cláudia Farache Lemos, lá do Rio Grande do Norte, e estamos aguardando a publicação agora do 3º livro, Cotidiano em Reflexões Espíritas, também pela Federação Espírita do Paraná, já engatando a 4ª obra, já escrevendo a 4ª obra, e com inúmeros artigos publicados em algumas revistas e jornais. Então, temos tido também a oportunidade de contribuir com a revista Reencarnação, né? Contribuir com o Mundo Espírita, nós lá também com a nossa O Mensageiro, agora recentemente com a Aurora Espírita da Federação Espírita Piauiense, Presença Espírita da Mansão do Caminho, e assim a gente tem procurado, né, de alguma forma, registrar, né, com as nossas dificuldades e limitações, mas procurando deixar alguma coisa. Ok. Na oratória, você quebrou um paradigma de apenas homens fazendo as grandes palestras e conferências no Brasil. Como anda esse trabalho no Brasil, fora do Brasil, as suas gravações, os DVDs? Olha, esse Balieiro, né? Gostei do sorriso, gostei do sorriso. Olha, é porque a verdade é que as mulheres têm deixado os homens tomarem conta, né? Do movimento espírita, mas sem dúvida nenhuma nós viemos de uma tradição, apesar de se dizer que o Nordeste é muito machista, não, né? No Nordeste, eu, por exemplo, fui a 4ª mulher presidente, né? Então, nós temos uma tradição, acho que acredito que no Nordeste, em todos os estados do Nordeste, nós tivemos ou temos presidentes mulheres, aliás, menos a Paraíba, viu? Continua machista, é a exceção. Mas nós estamos aí contribuindo dentro das nossas possibilidades, andando aí pelo Brasil, né? Trabalhando não apenas em congressos, realizando seminários, mas também visitando casas, né? Porque às vezes há um equívoco, né? De que quem se dedica à oratória necessariamente tem que ter grandes públicos. Não é também o nosso caso. Se isso é um paradigma, nós também não gostamos dele, né? Então nós costumamos desenvolver o trabalho sempre que convidadas, procurando, obviamente, atender mais o movimento federativo, mas sem também deixar de atender, muitas vezes, a pequenos públicos, pequenos auditórios mesmo, casas espíritas que são um aconchego e são um alimento da nossa vida, né? E tivemos também a oportunidade de visitar Portugal, né? Já retornamos, inclusive, agora, né? Alguns convites para fora, mas a gente vai devagar, porque a luta aqui pelo Brasil, eu sempre procuro dizer que tudo bem com a internacionalização, mas a gente não pode esquecer a interiorização. Então, eu gostaria de registrar que nem todo mundo, em todo lugar tem um interior forte, como São Paulo, né, que tem um Ribeirão Preto, né? Okay. Como, por exemplo, o Paraná, como Santa Catarina, como o Rio de Janeiro, como Minas, né? Então, nós temos muitas dificuldades em nível local. Então, a gente precisa atender também, né? E acredito, principalmente, no nosso caso, né, o nosso compromisso com a interiorização também do movimento. A internet tem ajudado muito, mas o contato, o calor humano é importantíssimo. É fundamental, né? A gente está aí nas redes sociais, mas o contato, ele é fundamental. E, finalmente, uma última pergunta, uma última situação que eu gostaria de levantar com você. O trabalho federativo, junto à Federativa do Rio Grande do Norte, a sua atuação no CFN. Eu gostaria de lhe agradecer, inclusive, como companheiro de trabalho, pela grande contribuição que você tem dado ao movimento espírita brasileiro. Nós procuramos atender aquilo que a consciência espírita, obviamente, nos proporciona, dentro das nossas profundas limitações. Eu tive a aventura, eu sempre digo que eu sou um ser privilegiado.
né, que conviveu e teve a oportunidade de receber orientações de figuras extraordinárias. Então, eu fui evangelizada, né, pela nossa Sônia Arruda, hoje atuando na área do EJA. Foi minha evangelizadora. Esteve conosco. Foi minha evangelizadora de juventude. O nosso irmão Alves Vicenzi, Valdec Atademo, Edson Caldeira, hoje voltando à presidência da Federação Espírita Pernambucana, companheiros que sempre procuraram me orientar, me disseram não na hora que era necessário dizer, né, me chamaram para conversar na hora que entenderam que deveriam. Eu me sinto mais privilegiada ainda por ter gozado da amizade, de um Francisco Thyssen, pelo qual sempre tive uma admiração imensa, né, escutando e auscultando, né, procurando receber dele as maiores contribuições para meu espírito, sob o ponto de vista da ampliação das minhas percepções, da minha compreensão. Ter convivido e trabalhado com uma criatura como Cecília Rocha, né, um baluarte do espiritismo, uma vida dedicada à causa da educação. E de compartilhar. Hoje, eu recentemente tive um probleminha de saúde, né, e aí tive a oportunidade de ver que pessoas muito queridas, a nossa Sueli Caldas Schubert, que reputo como realmente a grande dama da exposição doutrinária no Brasil, né? Aprender com ela, ter a sua amizade, o carinho de um Raul, a atenção, né, do nosso querido Divaldo, do Alberto, do Haroldo. Então, eu sou um espírito que eu tenho até receio de desencarnar, porque eu devo ter feito uma linha de empréstimo muito grande no plano espiritual, pedi muito crédito, eu não sei o que é que eu vou levar de realizações. Então, dentre as minhas compreensões é que tenho, como qualquer um de nós tem, que está militando no movimento espírita, um compromisso com o movimento espírita. E o grande compromisso, para mim pessoalmente, está assentado em 3 palavras que Allan Kardec coloca em um dos seus belíssimos discursos da obra Viagem Espírita, em 1862, lastimavelmente pouco lida, né, nos nossos arraiais, que é a trilogia: unidade doutrinária, daí a necessidade do estudo; união dos espíritas, daí a necessidade do contato, da fraternidade, e organização do movimento, para que este movimento possa de fato refletir a grandeza, a profundidade, né, daquilo que a doutrina espírita tem nos trazido. E quanto ao CFN, eu me sinto um aprendiz como você, como qualquer outro companheiro. Estamos todos em processo de aprendizagem, porque afinal de contas, né, todos que estamos ali, estamos procurando o fortalecimento do movimento espírita para que ele, de fato, venha a preparar uma nova era para a humanidade, dentro daquilo que lhe compete, através da ação de nós, os espíritas, que somos as cartas, como diria Paulo, as cartas, né, que devem ser lidas no sentido do nosso esforço no bem e da nossa profunda convicção de que espírita deve ser o nosso sobrenome em nossas atitudes, em nossas buscas de autoeducação, de evangelização, junto a todos aqueles com os quais convivemos, família, vizinhos, amigos, companheiros de ideal e a sociedade de modo geral. Assim tivemos Sandra Maria Borba Pereira. O agradecimento aos nossos telespectadores e o nosso agradecimento muito especial a Sandra por esta participação, por esta visita e por este carinho. E o nosso abraço, o abraço da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que continua também no mesmo labor e na mesma reta, buscando sempre Jesus e Kardec na luta cotidiana.